Meu caro amigo, meu irmão em Cristo, pentecostal ou não. Estou fazendo essa introdução aqui para dizer para você que nós chegamos no último capítulo desse livro. Foi com muita alegria que eu resolvi fazer essa gravação de que um livro, além da Bíblia, que ocupa o primeiro lugar na vida de todo cristão e principalmente na minha vida, fez a diferença e me fez relembrar o quanto desprezamos nesses últimos dias a ajuda eficaz do Espírito Santo em qualquer que seja o ministério da igreja, seja de um líder de pequenos grupos até o líder de uma grande denominação religiosa. O Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E o líder ou pastor que conduz o seu rebanho, a sua congregação, a sua igreja ou pequenos grupos, sem a ajuda desse Espírito Santo, convicção minha, está sendo deixado de lado em muitas igrejas. Jesus deixou ele para estar conosco todos os dias, para nos capacitar de poder para fazer a sua obra gloriosa. Você que acompanhou desde o primeiro capítulo até aqui, eu tenho certeza que este livro levou você a meditar na importância da ajuda do Espírito Santo no seu ministério. Como eu digo, principalmente aquelas igrejas que são pentecostais, têm feito fantoche no Espírito Santo, como se ele fosse algo que nós pudéssemos manusear dentro da igreja. Mas o Espírito Santo, o próprio nome já diz, ele é santo. Por permissão do Deus o Pai e por solicitação do seu Filho Jesus Cristo, ele foi mandado para este mundo e está conosco todos os dias, procurando corações e mentes incendiadas, para que possa derramar da sua glória, do seu poder, com a única finalidade: coroar com coroa de glória o Evangelho eterno pregado por Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu peço para você que me acompanhou até agora, que você encaminhe nos seus grupos de redes sociais, fale para alguém, baixe esses vídeos e entregue para aquele que é líder, para que ele venha sentir a grande necessidade, a urgente necessidade de ter o Espírito Santo operando poderosamente no seu ministério. Foram 41 capítulos até agora, onde o Espírito Santo trabalhou poderosamente através de cada linha que aqui foi lida, não por um locutor, porque eu não sou locutor. Foi lida por alguém que quer ver pessoas cheias do Espírito Santo, fazendo a obra de Deus e ganhando almas para o reino. Capítulo 42, último capítulo deste livro. Como ser cheio com o Espírito Santo. O Dr. Billy Graham, no livro The Holy Spirit, ou O Espírito Santo, inclui um capítulo intitulado Como Ser Cheio do Espírito Santo. Então ele diz: é interessante que a Bíblia, em lugar algum, nos dá uma fórmula nítida e concisa para sermos cheios com o Espírito. Ele sugere que isso talvez ocorra devido os crentes da primeira igreja não precisarem aprender a ser cheios. Eles sabiam que a vida cheia do Espírito era a vida cristã
normal. O Dr. W. Graham Scroggie, estimado pastor batista e comentarista de Edimburgo, advertiu os interessados sobre a natureza da experiência, baseando suas observações sobre muitos anos no âmbito da convenção e sua própria experiência. Ele advertiu: ser cheio com o Espírito não é necessariamente uma experiência drástica, uma experiência estranha e emocional. As emoções podem ou não manifestar-se. Isto depende em parte do temperamento da pessoa. A autenticidade não se baseia no que é externo, mas no que Deus faz bem no fundo da nossa natureza. Ela não é necessariamente acompanhada de alegria e êxtase. O Dr. Scroggie acrescenta: em minha experiência foi alegria indizível e cheia de glória. A alegria tornou-se dor, e enquanto andava pelas ruas de Londres naqueles dias, tive de pedir a ele para modificá-la, pois parecia que a minha alma ia dilacerar meu corpo. Ele se refere a esta alegria como um acompanhamento e não como uma evidência. Não se trata de algo que desumaniza. Não nos tornamos pessoas superiores, tornamos-nos cheios do Espírito, não dominadores ou superiores aos outros. Continuamos sendo nós mesmos, com a nossa personalidade, mas ela está agora purificada e embelezada e repleta de poder. Passos simples para ser cheio do Espírito Santo. Os passos necessários para ser cheio do Espírito Santo foram descritos de muitas formas, mas eles enfatizam essencialmente as mesmas coisas. Por exemplo, o Exército da Salvação, no seu folheto It Can Happen, pode acontecer, lista 7 pontos. Primeiro, ansiar. Depois, reconhecer, abandonar, abdicar, pedir, apropriar-se, agir. Entrega total significa que confirmamos Cristo como Senhor sobre cada uma das partes do nosso corpo. O Dr. Harold Lindsell ensina: antes de alguém ser cheio do Espírito Santo, ele ou ela deve voluntariamente colocar-se sob o senhorio de Jesus Cristo, no sentido de tornar-se escravo. Esta escolha não será forçada sobre quem quer que seja, mas é a condição estabelecida para aqueles que desejam ser cheios do Espírito. Ele ainda acrescenta que não podemos reivindicar a promessa de Deus para nos capacitar a viver no plano mais alto, a não ser que tornemos Jesus Cristo como Senhor desta maneira. A norma para a vida cristã é fazer Cristo sentar no trono do nosso coração. Paradoxalmente, quando Cristo é verdadeiramente Senhor, é então que o crente alcança o ponto mais elevado da autossatisfação. Billy Graham escreve: é surpreendente como inúmeros cristãos jamais tratam realmente desta questão da soberania de Cristo. Ele declara: estou convencido que ser cheio do Espírito não é uma opção, mas uma necessidade. Isto é indispensável para a vida abundante e para o serviço proveitoso. E planejado, necessário e disponível para todos. Essa razão da Escritura ordenar a todos nós, enchei-vos do Espírito, ele sugere que os passos para ser cheio com o Espírito Santo são compreensão, submissão e andar pela fé. O Dr. A. Torrey, depois de falar do novo nascimento, cita estes passos para a plenitude do Espírito. Obedecer, que ele define como a entrega incondicional da vontade a Deus.
desejar, pedir e ter fé. O Dr. Bill Bright, fundador da Cruzada Estudantil para Cristo, dá maior ênfase à fé, mas em sua quase completa explicação, ele menciona estes pontos: deseje, entregue, confesse, apresente e ore ou peça, como preparação do coração para a fé. Charles Coleman, fundador da OMS Internacional, descreveu estes passos para obter a plenitude do Espírito. Considere-se morto para o pecado. Entregue-se, creia na promessa e obedeça. Note a semelhança básica no que esses líderes espirituais dizem. Vamos resumir e confirmar essas coisas nos seguintes passos. Deixe o Espírito Santo guiar e capacitar você para dar esses passos se você não tiver feito isso ainda. Veja se tudo está certo entre você e Deus. Você se tornou filho de Deus pelo novo nascimento? Deus não enche pessoas não salvas com o seu Espírito, nem enche aqueles que sabem estarem vivendo em desobediência aberta e obstinada a Ele. Graham enfatiza: devemos lidar completamente com o pecado em nossas vidas se quisermos ser cheios com o Espírito Santo. Qualquer coisa pela qual o Espírito tenha condenado você, qualquer coisa que tenha separado você do melhor de Deus, ou velado a sua face, deve ser abandonada. Você deve andar na luz se quiser ser cheio do Espírito. Reconheça a sua necessidade e a provisão de Deus. Seja honesto com Deus. Confesse suas derrotas e as áreas em sua vida onde você reconhece sua necessidade espiritual. Não se apresse a ponto de fazer uma confissão geral, uma simples admissão geral de necessidade. Senhor, quero que seja a minha necessidade, por favor, satisfaça-a. Ou, Senhor, o Senhor sabe como eu sou fraco. Tome tempo para sondar o seu coração diante do Senhor e mencione as suas necessidades diante dele. Pode ser útil fazer uma lista de coisas que o Espírito leve a sua atenção e depois entregar uma a uma ao Senhor. Peça a Ele que lembre você das falhas que você esqueceu. Há uma grande bênção em esvaziar o seu coração de fracassos, derrotas, preconceitos, atitudes e atos. Cite um por um e coloque-os debaixo do sangue de Cristo que limpa e purifica. O Espírito Santo irá provavelmente chamar a sua atenção para coisas que você não sabia que estavam ali. Impressionante. Alegre-se depois na plena provisão de Cristo, o que Ele fez por você ali na cruz. Alegre-se na provisão do Espírito Santo que já reside em seu coração e que deseja preencher cada aspecto do seu ser com a sua presença purificadora e sua capacitação para a vida e o serviço. Alegre-se com o fato de a promessa de Deus estar sempre à sua disposição. Para vós outros é a promessa. Atos 2:39. Tenha fome e sede da plenitude do Espírito. Deus é sempre movido pela fome e sede espiritual e promete repetidamente satisfazer as necessidades da nossa alma. Jesus nos assegura: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Ele se pôs de pé no templo e falou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito. A água
é o símbolo do Espírito Santo. Todos vós os que tendes sede, vinde às águas. Deus chama através de Isaías 55:1, quando ele diz: derramarei torrentes sobre a vossa terra seca, derramarei o meu espírito. Isaías 44:3. A palavra terra não se encontra no hebraico. É uma promessa para os sedentos, e o Espírito satisfaz a nossa necessidade. Enquanto a plenitude do Espírito não for todo o desejo da sua alma, você não será provavelmente cheio. Quando você trata a experiência como algo desejável, mas está disposto a continuar sem ela, não receberá a plenitude. Torre disse: homem algum jamais recebeu esta bênção enquanto sentiu que podia passar sem ela. Profundo. De toda a boa vontade, buscaram o Senhor e por eles foi achado. O hebraico diz literalmente: buscaram a Deus com todo o seu desejo. Deus disse através de Jeremias: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29:13. As principais razões para o fracasso em participar da experiência são provavelmente não desejar o Espírito Santo de todo o coração e não fazer uma entrega total do eu. Entregue-se totalmente ao senhorio de Cristo. Faça uma consagração total de tudo que você é e de todo o seu futuro. Apresente-se a si mesmo na totalidade do seu ser, corpo, alma e espírito. Ofereça-se a si mesmo como um sacrifício vivo para ser totalmente de Deus. Isto pode perfeitamente envolver a morte para a sua vontade em uma ou várias áreas. Você deve morrer para a sua carnalidade, para tudo que é imundo ou do mundo. Você pode agora dizer como Paulo: estou crucificado com Cristo, logo, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivo para com Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Fomos temporariamente crucificados com Cristo na cruz. Afirmamos agora isso por um ato da vontade em autoentrega. Este é o esvaziar do eu, que deve proceder o enchimento com o Espírito Santo. Faça você uma entrega total da sua vontade antecipadamente para o que quer que Deus lhe revele no seu futuro. Esteja disposto a abandonar seus planos, ambições e vontade, se Deus revelar alguma coisa que seja contrária à sua vontade. A partir de agora, você não pertence mais a si mesmo. Pense na sua vida como um talão de cheques. Rendição absoluta significa assinar todos os cheques em branco, colocando neles o nome do Espírito Santo e permitindo que ele preencha os espaços como achar melhor, através dos seus amanhãs. Você já disse o seu sim eterno à sua vontade, conforme ele a torna conhecida. Você é dele. Ele é Senhor, e você, com amor e alegria, o obedece incondicionalmente e diariamente. Peça em oração. A promessa de Cristo não poderia ser mais clara.
Se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Quando os nossos corações estão preparados, tendo dado os primeiros 4 passos, estamos prontos para pedir a Deus, do fundo do nosso coração, que cumpra a sua promessa. O ato de pedir e de apropriar-se não requer oração prolongada, pois Deus está sempre pronto para cumprir a sua promessa. Todavia, as biografias de muitos cristãos descrevem como eles tiveram fome e sede e oraram algumas horas ou mesmo dias antes de seus corações parecerem estar prontos para dar o último passo de apropriação da fé. Talvez Deus use esse período em que a pessoa pede e se estende para Ele, a fim de aprofundar a nossa sede dEle, ou para capacitar-nos a compreender novos níveis de necessidade espiritual em nossa natureza. Do ponto de vista de Deus, não é preciso haver espera, anos. Só precisa de um coração sedento e disponível para ser preenchido. Todavia, Ele pode abençoar grandemente para o nosso bem espiritual e um tempo de espera diante dEle. Durante tal período, o Espírito sonda os nossos corações. Jesus nos diz que, em tais casos, devemos deixar de orar e primeiro aceitar as coisas ou acertar as coisas com a outra pessoa. A promessa de recompensa feita por Deus para a nossa espera na sua presença em oração é certa. Isaías nos assegura isso, quando diz: os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. O termo hebraico para esperar nessa passagem significa esperar com expectativa, confiança e fé. Apropriar-se pela simples confiança. Como é abençoado que o encher do Espírito seja pela fé, e pela fé, sendo então para quem quiser. É pela fé e pode ser, portanto, seu neste momento. Você não precisa esperar para tornar-se mais digno, não precisa provar a si mesmo mediante autodisciplina ou orações e jejuns prolongados. Não é por obras, é um dom de Deus. É pela graça, mediante a fé, que somos cheios do Espírito. Quando Pedro descreveu como o Espírito o encheu, os gentios na casa de Cornélio, e comparou isso com a maneira como os 120 foram cheios no Pentecoste, explicou que Deus deu o Espírito Santo aos gentios da mesma forma que dera a eles no cenáculo no Pentecoste. E não estabeleceu distinção entre nós e eles, purificando-lhes pela fé os corações. Deus sempre purifica e dá poder quando enche com seu Espírito, e a apropriação significa que o que Deus ordenou foi o exercício da fé. O Dr. A. J. Gordon escreve: parece claro pelas Escrituras que é ainda o dever e privilégio dos crentes receber o Espírito Santo mediante um ato consciente e definido de fé, assim como receberam Jesus Cristo. Como pecadores é que aceitamos a Cristo para nossa justificação, mas como filhos é que aceitamos o Espírito Santo para nossa santificação. Nada poderia ser mais simples, todavia nada é mais exigente. Quando linhas elétricas são instaladas e ligadas a uma fonte de força, até uma criança pode acender as luzes ligando uma chave. Do mesmo modo, quando tivermos preparados nossos corações, acertando tudo entre Deus e nós,
reconhecendo a nossa necessidade e a provisão de Deus, tendo fome e sede da plenitude do Espírito, rendendo-nos totalmente ao senhorio de Cristo e pedindo em oração. Tudo o que precisamos fazer é tocar Deus com fé. Não é uma questão do poder da nossa fé, mas é a grandeza da provisão de Deus que conta. Creia que Cristo deseja incessantemente encher você com o seu Espírito. Ele quer que você seja tudo o que Ele o criou para ser. Creia na alegria que isso trará ao coração de Jesus quando Ele o vir cheio com a sua presença e poder. Creia no plano maravilhoso de Deus para você. Como Ele deseja usar a sua liderança e a sua vida de um modo diferente dos seus próprios planos e pensamentos. O registro completo você não conhecerá até a eternidade, mas Deus irá ocasionalmente encorajá-lo com pequenas notícias sobre como Ele fez de você uma bênção. Creia e mantenha-se humilde, dando a Deus toda a glória. E Cristo usará você cada vez mais enquanto o dirige na sua procissão triunfante. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até chegar dia perfeito. Outra coisa importante é lembre-se destas realidades espirituais. O encher do Espírito é instantâneo. A fé, assim como o enchimento do Espírito, não é um processo gradual. A fé recebe no mais íntimo do seu ser a plenitude da presença e poder do Espírito. Alegre-se quando seu coração preparado crê. Nesse momento você é cheio com o Espírito. O encher do Espírito não é uma questão de sentimentos. É uma realidade espiritual mediante a fé. A sua confiança não está nos seus sentimentos, mas em Deus e na sua promessa. Muitos testemunharam sobre uma percepção esmagadora da presença, amor ou do poder de Deus. Deus pode ou não decidir abençoar você desta forma. Ele sabe o que é melhor para o seu futuro caminhar na fé. Mas o poder está presente, quer você o sinta, quer não. Ele será manifestado enquanto você serve e obedece a Deus. Você pode ser repetidas vezes cheios com o Espírito. O capítulo 11 indicou que a Bíblia registra enchimentos repetidos do Espírito. Também mencionei que Zacarias apresenta um quadro de servos flamejantes de Deus, sendo mantidos em chamas pelo constante influxo do Espírito Santo. Essa é a razão de Zacarias 4 e 6. Poder tornar-se uma experiência contínua no serviço do Senhor. Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Alegre-se na plenitude de Deus e continue a orar e obedecer. Você foi cheio com o Espírito. Deixe Deus usar você agora. Ele não o enche para tornar a sua vida fácil para você, mas para capacitá-lo para uma vida santa e um serviço eficaz. Enquanto você mantiver o canal limpo com Deus, o seu poder continuará a fluir para a sua pessoa. Você não pode reter a plenitude do Espírito sem oração e obediência. Algumas vezes você perceberá que entristeceu o Espírito e sentirá a perda da abundância da sua presença e poder. Você pode sentir a falta da operação do Espírito por causa do seu ministério ativo ou por qualquer das razões citadas no capítulo 13. Busque o perdão de Deus e peça que Ele renove o seu poder sobre você. A oração e a obediência trarão a renovação que você precisa.
Surgirão muitas ocasiões em sua liderança quando precisará de uma manifestação especial da presença de Deus, uma capacitação renovada, uma nova unção. Louvado seja Deus! Ele está esperando para satisfazer todas as suas necessidades. Ele conhece o seu ministério e as situações que você enfrenta muito melhor do que você. Todos os seus recursos estão à sua disposição. Ore e obedeça. Atravesse a vida orando e obedecendo. Deus não falhará em relação a você. Ora àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. E a Ele seja a glória através da sua vida e ministério, enquanto você vive e anda na plenitude da presença e poder do Espírito. Faça deste lindo hino da Igreja a sua oração. Ele tem sido cantado para o Senhor há um século. Que ele possa expressar o clamor do seu coração hoje. O título do louvor é Enche-me agora. Paira sobre mim, Espírito Santo. Banha meu coração e a minha fronte trêmulos. Enche-me com a tua presença sagrada. Vem, ó vem, e enche-me agora. Enche-me agora, Jesus, vem e enche-me agora. Enche-me com a tua presença sagrada. Vem, ó vem, e enche-me agora. Tu podes encher-me, Espírito gracioso, embora eu não possa dizer-te como, mas preciso de ti, preciso grandemente de ti. Vem, ó vem, e enche-me agora. Sou fraco, cheio de fraquezas, aos teus pés santos me inclino. Abençoa, Espírito divino e eterno. Enche-me com poder e enche-me agora. Limpa, consola, abençoa e salva a mim. Banha, ó banha, meu coração e minha mente. Tu és consolador e tu salvas. Estás agora enchendo-me docemente. Que Deus possa abençoar poderosamente a sua vida e o seu ministério. Que o Espírito do Senhor se aposse da sua vida, assim como se apossou de Sansão, de Gideão e de tantos outros. E que a partir de hoje, você não seja mais o crente medroso, tímido e insensível que foi até agora. Deus quer te dar poder para fazer essa grande obra. Deus te abençoe e encha você com o seu poderoso Espírito Santo.